Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Flóculo Porto 2, Gil Vicente 1. Foi uma vitória muito sofrida, suada, complicada do Flóculo Porto. Mais uma na sequência de vitórias complicadas que o Porto tem conseguido nesta Liga. O Porto, com este resultado, colocou-se à condição em primeiro lugar, com 16 pontos, à espera daquilo que façam o Boa Vista amanhã contra o Sporting Clube Braga e o Sporting na segunda-feira contra o Rio Ave. Mas atenção, porque dos 16 pontos do Porto, 8 foram conseguidos com golos para lá do minuto 90. O que é mais uma demonstração da forma como o Flóculo Porto sofre para chegar às vitórias, mas continua a lutar por elas sempre até ao fim e não deixa de lutar por elas enquanto os jogos não terminam. Ora, falo mais especificamente do resultado frente ao Farense, 2-1, com um golo de Marcano ao minuto 90 mais 10, 2 pontos. Mais 3 do jogo contra o Rio Ave, 2-1, mas com 2 golos para lá do minuto 90. Galeno empatou o jogo na altura aos 90 mais 1 e Marcano deu a vitória aos 90 mais 4. Depois, mais um ponto do empate contra o Aroca, 1-1, com golo de Evanilson aos 90 mais 19, no tal jogo do tempo de descontos hiper prolongado, que tanta polémica deu. E, por fim, hoje, o 2-1 ao Gil Vicente, com um golo de Stephen Eustáquio aos 90 mais 1. Foram, ao todo, como vos digo, 8 pontos em 16, conseguidos pela equipa de Sérgio Conceição para lá do minuto 90. O que, mais uma vez, prova a capacidade de luta desta equipa, a crença desta equipa, mas também a sua dificuldade para propor o jogo, a sua dificuldade no plano da criação. Ora, e apesar de tudo, o jogo de hoje até começou bem para o Porto. O Porto marcou cedo. Marcou logo aos 8 minutos, por intermédio de Ivan Reimer, que fez o seu primeiro golo com a camisola do Flóculo Porto no campeonato, e um lance que é originado num passe a rasgar, um belíssimo passe a rasgar do lateral esquerdo, Wendel. Wendel muitas vezes hoje a surgir no espaço interior, a surgir por dentro, para dar a largura na esquerda a Galeno. Foi precisamente isso que ele fez nesse lance, apareceu dentro, deu um passe a rasgar para Galeno na esquerda, Galeno entregou a Taremi, que por sua vez de calcanhar deu para o remate de Ivan Reimer, que muito cedo no jogo fez 1-0. O Gil Vicente praticamente não tinha ainda entrado no jogo, era o Porto quem mandava. Antes disso, já Galeno, também precisamente da esquerda, tinha descoberto o André Franco com um passe que cruzou todo o campo, mas o domínio, a recepção de André Franco não foi boa e deixou-o muito em cima do guarda-redes Andrew no momento em que tinha que rematar, permitindo que o guarda-redes do Gil Vicente fizesse a mancha e tirasse a bola para pontapé de canto. Ora, a partir do momento em que o Porto faz o golo, o jogo como que equilibrou. O Porto deixou de ter tanto impacto ofensivo no jogo. O Gil Vicente acertou, nomeadamente, a forma de sair dos seus médios, que alternavam na saída, na pressão à saída de bola do Porto. Começou a recuperar a bola mais alta e, com isto, afastou o Flóculo Porto da sua área e conseguiu equilibrar a partida. Ainda assim, aquilo que se viu daí para a frente foi Galeno ainda quem, após uma jogada da esquerda para o meio, obrigou o André a uma boa defesa. Isto aconteceu aos 35 minutos e pouco depois, Depu, que já tinha feito o primeiro remate com algum perigo do Gil Vicente aos 31, fez o gol do empate. Foi a tal situação de saída na pressão dos médios do Gil Vicente. Estavam muito bem organizados, os dois médios mais ofensivos do Gil Vicente, Martinete e Domingues. Se o Porto saía com bola pelo seu lado esquerdo, era Domingues quem subia na pressão. Se o Porto saía na bola pelo seu lado direito, era Martinete quem saía na pressão. Ora, precisamente aos 37 minutos, Martinete a sair, a conseguir interceptar um passe de David Carmo para Stephen Eustáquio e depois a seguir com bola e a fazer a desmarcação de Depu, que na cara do Diogo Costa acabou por marcar e fazer o empate. Até ao intervalo, ainda o Gil Vicente podia inclusive ter-se colocado em vantagem. Há um cruzamento de Martim Neto da linha de fundo que Depu de cabeça, completamente à vontade, atirou para fora. É verdade que o Porto também ainda reagiu com um pontapé de moinho de Galeno, que saiu por cima, mas o jogo foi para o intervalo empatado e com alguma justiça, pode dizer-se, porque depois daquele início de jogo mais forte no Porto, o Gil Vicente conseguiu equilibrar a partida. Na segunda parte, o Sérgio Conceição aproveitou uma lesão
do Alan Varela para introduzir em campo Fran Navarro, mais um ponta de lança, e fez baixar o Ivan Reimer para o meio-campo, para perto do Stefano Eustáquio. O Porto mantinha o sistema tático, o tal 4-4-2, um misto 4-4-2 com 4-3-3, mas com Ivan Reimer como segundo médio, Taremi como segundo avançado e Fran Navarro mais como referência na frente. Ainda assim, é verdade que os dois, Taremi e Navarro, se uniram para um remate de Ivan Reimer por cima, ao minuto 54, mas daí para a frente acabou por ser mais o Gil Vicente a surgir com perigo, quase sempre através de contra-ataques que causaram algum pânico na defesa do Futebol Clube do Porto. Houve uma situação em que Félix Correia tabelou com Pedro Tiba e depois de correr mais de meio campo, perante Diogo Costa, chutou para a defesa com o pé do guarda-redes do Porto. Isto aconteceu ao minuto 74 e depois, aos 82, foi Maxime Domingues, quem se isolou pela esquerda após uma tabela com Félix Correia e chutou também para mais uma defesa de Diogo Costa. O empate parecia eternizar-se, apesar de o Futebol Clube do Porto meter mais e mais gente na frente, conforme vou explicar já a seguir quando fizer a fotografia tática do jogo, mas o Porto acabou por chegar à vitória então aos 90+1, num livre lateral batido por Wendel, em que Eustáquio até parece que veio a bola bater-lhe quase que na nuca, mas saltou no momento certo, no local certo, para desviar a bola do guarda-redes e dar a vitória ao Futebol Clube do Porto. Olhamos então para a fotografia tática do jogo de hoje. Sérgio Conceição operou duas alterações relativamente ao 11 que tinha ganho por 3-1 ao Shakhtar Donetsk em Hamburgo na última terça-feira. E foram ambas no quarteto defensivo e ambas por razões físicas. Não pôde jogar Zaidu, porque saiu até lesionado nesse jogo da Liga dos Campeões, e entrou para o seu lugar o Wendel, para ocupar exatamente a mesma posição de defesa esquerdo, e também não pôde jogar Pepe, por razões que o próprio treinador não explicou no final, apenas disse de forma algo enigmática, perguntem ao Dr. Puga, que é o chefe do Departamento Médico do Futebol Clube do Porto, mas não tendo podido jogar Pepe, entrou no 11 Fábio Cardoso, que veio a formar dupla de centrais com David Carmo e sem mais defesas centrais no banco, porque não contando com Marcano e Pepe, ambos indisponíveis do ponto de vista físico, não havia mais alternativas no grupo. Ora, de resto, Diogo Costa foi o guarda-redes, João Mário o lateral direito, o meio-campo formou com Alan Varela como unidade mais fixa e Stefano Eustáquio como unidade mais móvel. André Franco a vir da direita para o meio, lá está, ora médio-ala, ora terceiro médio. Ivan Reimer como segundo avançado nas costas de Taremi e Galeno a dar largura na esquerda. Quanto ao Gil Vicente, exatamente o mesmo 11 que tinha jogado na última jornada na partida frente ao Estoril. Andrew foi o guarda-redes, o mesmo quarteto defensivo, Zé Carlos, Gabriel, Ruben Fernandes e Buta. Depois, no meio-campo, Pedro Tiba a jogar como 6, ele que é um 8 de formação, mas que apareceu como unidade mais recuada, muitas vezes entre linhas neste 4-3-3 do Gil Vicente, que defensivamente se transformava ora em 4-4-2, ora em 4-1-4-1, e já vou explicar como. E depois, à frente de Tiba, Martineto e Maxime Domingues. Na frente, Murilo era ao extremo direito, Félix Correia ao extremo esquerdo e Depu o ponta de lança. Ora, o que é que acontecia em termos defensivos? O Gil Vicente avançava alternadamente, ora Martineto, ora Domingues, para formarem o 2 da frente no momento de pressionar a saída de bola do Porto. Nunca o fazia nunca ia com muita sede ao pote, deixava-se ficar para exatamente conseguir depois pressionar e saltar na pressão no momento em que a bola ia para entrar nos médios do Porto. Foi assim que o Gil Vicente conseguiu inteligentemente, com algum domínio até na segunda parte, ou pelo menos partilhar o domínio da primeira parte, perdão, com a equipa do Futebol Clube do Porto, e foi isso também que levou o Sérgio Conceição a querer mudar. O Porto foi quem foi sempre mudando, o Gil Vicente também mudou mais perto do final, mas o Porto mudou logo aos 52 minutos, Alan Varela saiu com um problema físico, e quem entrou não foi ninguém para a sua posição, foi Fran Navarro, motivando a baixa de Ivan Reimer para segundo médio e de Taremi para segundo avançado, passando então a Fran Navarro a funcionar como ponta de lança. Depois, com o jogo empatado,
Aquilo que fez Sérgio Conceição foi dar mais alguma acutilância aos corredores laterais. Trocou aos 70 minutos João Mário por PP, e PP voltou a ser lateral direito. Perdeu algum fulgor no equilíbrio tático do Porto, o jogador brasileiro. E trocou ainda o André Franco pelo Francisco Conceição, que tal como o André Franco, embora se tenha colocado na direita, veio buscar muito jogo, apareceu muito a ocupar posições até no meio-campo. E trocou Galeno por Gonçalo Borges, que foi colocar-se mais aberto do lado esquerdo. Nenhum dos três teve, assim, grande impacto no jogo. Aquilo que impactou mais o jogo foi depois a entrada de Tony Martínez para o lugar de Ivan Raime ao minuto 88. O Porto acabou o jogo, então, com, ao mesmo tempo, em campo, Francisco Conceição, Gonçalo Borges, Taremi, Tony Martínez e Fran Navarro, muitas unidades ofensivas, e isso acabou por levar a que o Gil Vicente encostasse atrás, e depois, na sequência de uma falta que, tal como o treinador do Gil Vicente, Víctor Campelos, disse, foi desnecessária, mas motivada precisamente pelo facto do Gil Vicente estar a encostar cada vez mais atrás. Ora, já expliquei que o Gil Vicente começou naquele misto de 4-3-3 ofensivo com o 4-1-4-1 defensivo, porque é normal, os dois extremos, Murilo e Félix Correia, baixavam para posições de meio campo e Pedro Tiba ficava muitas vezes entre linhas, entre a linha defensiva e a linha de meio campo, sendo que depois os dois médios, lá está, alternavam na forma como saltavam na pressão. O Gil Vicente, enquanto foi sentido o jogo controlado, nunca mudou do ponto de vista tático. Aliás, trocou Murilo por Marlon Douglas e aí nessa altura e trocou também Martinete por Morigban. Morigban foi colocar-se como 6, é um jogador mais defensivo, de meio campo. Pedro Tiba subiu um pouco no campo nessa altura, mas foi depois também quando o Gil Vicente substituiu Pedro Tiba por Rowan Wilson, que mudou do ponto de vista tático. Porquê? Porque passou a jogar com 5 homens atrás. Rowan Wilson foi colocar-se no meio dos outros dois centrais, o Gabriel e o Ruben Fernandes, sendo que o Gil, nessa altura, mudou então do 4-1-4-1 para um 5-4-1, precisamente para tentar contrariar a maior presença dos jogadores do Flóculo Porto na frente. Até final, e ainda com o jogo empatado, aquilo que Vítor Campelos tentou fazer foi refrescar a frente. E então, a 3 minutos do fim, trocou Félix Correia por Fujimoto. Fujimoto foi colocar-se na direita e foi Marlon para o lado esquerdo e trocou ainda de ponta de lança Depu por Baturina, mas pouco depois acabou por sofrer o golo que ditou a vitória do Flóculo Porto. Este foi um jogo difícil para escolher um herói. Porquê? Porque houve várias exibições bem conseguidas, mas nenhuma absolutamente superlativa. Olhando para a equipa do Gil Vicente, gostei muito de ver Martim Neto. Cada vez mais me convenço que estava em um médio de grande nível. A sua capacidade de escolher bem os momentos de pressão, de conduzir sob pressão, de libertar a bola para os extremos, foi uma das boas surpresas nesta equipa do Gil Vicente. Influente também Domingues, influente o Félix Correia. Boa presença também no campo por parte do avançado centro, Depu, embora tendo desperdiçado uma boa situação, mas nenhum dos jogadores do Gil Vicente acabou por ser o herói do jogo. Porquê? Porque foi o Porto que ganhou e acabou por ser Stefano Eustáquio, sempre muito assertivo no meio-campo do Flóculo Porto, quem se impôs até pelo facto de ter feito o golo que deu a vitória. E Eustáquio até já tinha tido uma boa situação em que desviou um remate mal conseguido de um colega e quase o fazia chegar à baliza de Andrew. No Flóculo Porto, também boas as exibições de David Carmo, parece estar a subir de rendimento como central a partir da esquerda, e de Wendel. Wendel esteve ligado aos 2 golos. É muito bom o passe que faz para solicitar Galeno no lance do primeiro golo, e é ele quem marca o livre que origina o segundo golo. Importante também o Diogo Costa, pelas 2 defesas que fez, impedindo na altura o Gil Vicente de se colocar em posição de vantagem. Foi boa a arbitragem de António Nobre, o árbitro que foi chamado a apitar este jogo entre o Flóculo Porto e o Gil Vicente. Teve 1, 2, 3, 4 situações importantes para decidir. Primeira delas, o cartão amarelo a Martinete, logo aos 14 minutos. Ele começou por dar a lei da vantagem, mas depois de o lance se extinguir, acabou por voltar atrás para dar o cartão amarelo ao médio do Gil Vicente, porque tinha pisado o Wendel, que aliás
ficou diminuído do ponto de vista físico durante alguns minutos depois disso. Depois disso, anula bem também, e foi por mais de 1 metro, 2-0 ao Flóculo do Porto, porque estava em fora de jogo na construção da jogada o Taremi. Mais à frente, na segunda parte, com o jogo empatado, vieram 2 pedidos de penalti por parte dos jogadores do Porto. No primeiro, ao minuto 61, a bola não acerta sequer no braço de Gabriel, foi no peito, portanto não houve lugar à marcação de qualquer falta, e 3 minutos depois é Eustáquio quem vai à procura do contacto com o mesmo Gabriel, deixando-se depois cair assim que consegue acertar ou encostar-se ao defesa do Gil Vicente, mas, mais uma vez, sem razão para qualquer falta. Portanto, só boas decisões, uma boa arbitragem de António Nobre. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30